Gravando. Bom, turma. Já está aparecendo aí para vocês? Aham. Então, ontem, quando eu acabei a aula de história, eu terminei de explicar essa parte para vocês. Eu terminei. Sobre a independência, terminei. E aí ficou faltando falar sobre a página 40, mas na verdade não tem conteúdo na página 40. Na página 40 só tem exercício. Então o que ficou faltando para hoje? Hoje eu só vou falar com vocês o conteúdo da prova, a data, e caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou ficar aqui para tirar. Esses exercícios, que são os exercícios do conteúdo, é importante que vocês façam porque eu me baseei neles para poder construir, para poder fazer a prova de vocês, tá bom? Então, antes de passar o exercício, eu vou falar para vocês sobre a data e sobre o que vai e sobre as páginas que vão cair, ok? Então, por favor, peguem aí um caderno ou agenda para eu poder passar para vocês o que eu vou cobrar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pegaram? Aham. Sim. Então, olha só. A data da prova de história de vocês vai ser dia 27/8. Já notaram? Sim. 27/8 é quinta-feira. E a matéria vai da página 30 até a página 40. Então vamos lá, página 30 até a página 40. Bom, a partir de agora, pessoal, eu só vou relembrar vocês o que nós estudamos. Eu vou passar para vocês os tópicos do que eu vou cobrar de cada um desses conteúdos, tá bom? Ok? Aham. Bom, Tá bom. então vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para poder perguntar, tá? Então, dessa primeira página aí, o que Bom eu dia, vou... professor. Bom dia, Giovana. E passei para a turma a data da prova de história, que é quinta-feira que vem. E passei também as páginas que vocês vão ter que estudar, que é da página 30 até a página 40. Tá bom. Então, pessoal, o primeiro tópico que vocês vão ter que anotar desse conteúdo é sobre os tipos de colonização. Então, vocês podem anotar assim, ó, dessa primeira parte que eu vou cobrar é o seguinte: os tipos de colonização e como isso influenciou no desenvolvimento desses países. Terminaram de anotar? Não. Foi? Aham. Então, o que eu vou querer que vocês lembrem, que vocês estudem nessa parte? Quando eu falo para vocês sobre os tipos de colonização, vocês vão ter que saber, por dia da prova, quais foram os tipos, são só dois, né? Colonização de exploração e colonização de povoamento. Só que vocês vão ter que lembrar o contexto histórico. Por exemplo, por que que a Inglaterra, nós já estudamos isso, né? Por que que a Inglaterra praticou essa colonização de povoamento? Por que que não foi de exploração?
Claro que a Inglaterra também estava querendo explorar o É para território. responder? Não, se você quiser responder oralmente, sim. Mas esses são os questionamentos que eu vou fazer na prova, entendeu? Porque, por exemplo, a Inglaterra, ela queria também explorar a sua colônia, como a Espanha explorou, como Portugal explorou. Então, os ingleses também queriam fazer essa exploração. Mas por que que eles não exploraram? Vamos ver se vocês lembram. Por quê? Ah, era tudo ruim, o solo. Exatamente. Não Ah, é tudo ruim, resumo. o território, a área que eles chegaram não era uma área muito convidativa, né? O solo não era muito bom para a agricultura, eles não encontraram as riquezas minerais que eles estavam esperando logo de início. Então, isso fez com que eles. Ah, e outra coisa, os nativos também, né? Sentaram arco e flecha neles. Então, isso fez com que os ingleses, de início, perdessem um pouco vamos dizer assim, o ímpeto, né, de fazer essa exploração. Tanto é verdade que só depois, na segunda tentativa, que foi até o que vocês aprenderam lá no sétimo ano, na segunda tentativa, e quando a coroa inglesa passa a permissão de ocupação do território àquelas duas companhias, né, a companhia de Londres e a companhia de Plymouth, essas duas companhias que foram ocupar o território e acabaram atraindo imigrantes. Então, na verdade, os ingleses queriam sim explorar, só que eles não conseguiram explorar. Por isso que se tornou uma colonização de povoamento. Por quê? Aí o pessoal pagava imposto para a coroa inglesa, tá certo? Aham. Então disso vocês lembram. Então houve colonização de povoamento e colonização de exploração. Como que a colonização de povoamento influencia, vocês também já sabem. E como a colonização de exploração, vocês também já sabem. Só é importante lembrar que, como nós estamos estudando a história e não a geografia, é interessante vocês guardarem essa informação da Inglaterra, tá? Porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque todo mundo fala, os Estados Unidos só se tornou um país altamente desenvolvido porque sofreu a colonização de povoamento da Inglaterra. Isso, na verdade, é mentira. Na verdade, a colonização de povoamento que os ingleses fizeram no que veio a ser os Estados Unidos, na verdade, foi a única saída que a coroa inglesa achou para não perder aquele território. Porque explorar mesmo eles não iam conseguir. Então deixaram essas terras para serem cultivadas e aí o pessoal pagava imposto. Ok? Então tá. Uhum. Vamos para o próximo tópico. No próximo tópico, o que eu quero que vocês anotem é o seguinte. Posso falar? Uhum. Exploração dos europeus na América e sua soberania sobre os nativos. Foi? Ainda não. Tá. Foi. Beleza. Então, nessa parte, eu quero que vocês se lembrem como que os europeus agiram com os seus ideais. Porque quando eles chegaram aqui, eles chegaram querendo impor a sua cultura, eles não quiseram aprender com a cultura local. Tanto é verdade que no próprio livro fala desse eurocentrismo, né? Fala da cultura do eurocentrismo. Porque, na verdade, para os europeus o que valia era a cultura deles e a cultura dos nativos locais aqui não valia de nada.
Tanto é verdade que eles chegaram e impuseram a sua religião, impuseram o seu modo de vida. A única coisa, algumas coisas assim que eles acabaram adicionando não a cultura europeia, mas sim a cultura de quem ficou aqui. Como nós hoje que somos brasileiros, né? Por exemplo, o banho diário, né? Não era uma cultura, não era uma cultura europeia. Os europeus tomavam banho, sei lá, de semana em semana. Os homens mais fortes tomavam banho de uma vez a cada mês, e quando tomavam, era tenso. Então isso daí ficou tranquilo, né? Deu para entender a imposição da Europa, né? Sim. Aham. Bom, então ainda em cima dessa imposição da Europa que vocês acabaram de anotar, é importante vocês lembrarem também como que foi feito essa aproximação aqui com o continente americano. Eles vieram para explorar, tanto os portugueses, quanto os espanhóis, quanto os próprios ingleses, eles vieram pelo motivo econômico, eles vieram atrás de ouro e prata. Portugal e Espanha conseguiram, né, encontrar ouro e prata e riquezas em geral, e a Inglaterra não. Mas cada um com seus problemas, né? Então, o importante é o que eles queriam. Se a Inglaterra não conseguiu, fazer o quê? Tudo bem? Até aí, lembraram? Aham. Bom, aqui embaixo começa a falar sobre as grandes navegações. Essa parte aqui, ó, os pioneiros. Então eu lembro até que como tópico dessa parte, eu pedi para vocês colocarem como grandes navegações. Então o que eu vou pedir? O que eu vou cobrar das grandes navegações? Anotem aí, posso falar? Escrevam assim, por favor, como tópico. O que levou os europeus a se lançarem ao mar aberto? Tá, não terminaram? Aham. Então, nesse tópico das grandes navegações, vocês vão ter que se lembrar por que eles se lançaram ao mar e qual dos países europeus foi o pioneiro. Bom, eles se lançaram em mar aberto, porque até então eles só navegavam pelo mar Mediterrâneo, né? Eles se lançaram em mar aberto buscando uma nova rota para o caminho das Índias. Só que o país pioneiro nessa situação aí foi Portugal. Justamente Portugal, que a gente hoje não respeita muito, né, em relação à potência, no princípio das grandes navegações, quem liderou isso daí foi Portugal. E justamente porque Portugal tinha os seus comerciantes, né, que vendiam as suas iguarias da Índia, eles vendiam para os países nórdicos. Então eles precisavam encontrar uma nova rota para as Índias, justamente porque o caminho pelo Mediterrâneo ele tinha sido fechado ali pelos turco-otomanos, né? Então eles tinham medo de serem saqueados, tinham medo de serem mortos, por isso procuraram outro caminho e acabaram achando tanto um novo caminho para as Índias, fazendo o contorno do continente africano, como também acharam um novo território para ser colônia, que no caso foi o Brasil. Tá certo? Sobre as grandes navegações, alguma dúvida? Não. Professor, tem Oi, um. pode falar. Calma aí, que tá muito barulho. O que que eles iam ganhar com isso disputando a Espanha e Portugal? Na verdade, eles não disputaram nada. Na Mais ou menos. Então, na verdade, Portugal ele só queria achar um novo caminho para as Índias, porque eles sabiam, como todos os países europeus também sabiam, que quem achasse esse novo caminho para as Índias automaticamente seria o líder e poderia vender
num preço que quisesse, essas iguarias no território europeu. Então, Portugal, por ter sido o primeiro a encontrar, automaticamente ele teve muita vantagem econômica. E a Espanha não queria ficar atrás. Mas não para competir com Portugal, a Espanha só não queria ficar atrás economicamente, independente de ser Portugal ou qualquer outro país. Então, baseado no que Portugal fez, o, o, os navegantes espanhóis só tentaram um novo caminho. E eles acreditavam que o planeta era redondo, e eles acertaram, né? Então eles pensavam que saindo da Espanha e indo para o oeste, eles dariam uma volta no planeta Terra navegando e chegariam às Índias. Só que eles na não contavam de chegar na, na América, no caso central, né? Que foi onde eles iniciaram o seu processo de ocupação. Entendeu? Entendi. Pessoal, mas alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre a parte das grandes navegações? Não. Não. Então tá. Não. Bom, então só para relembrar, primeiro foi Portugal, depois veio a Espanha e depois desses dois vieram os outros, né? França, Inglaterra, Bélgica, de se lançarem ao mar em busca dessas novas terras. Outra coisa importante que eu vou cobrar, eu quero que vocês anotem, deixa eu chegar aqui para baixo para vocês poderem enxergar direitinho. Passou. Essa aqui. Pronto. Bom, o que eu quero que vocês anotem como tópico da página 34 é o seguinte. Posso falar? Aham. Eu quero que vocês anotem assim, ó. Intervenções da Igreja Católica na expansão, coloca assim, nas grandes navegações. Intervenção da Igreja Católica nas grandes navegações. Ronaldo, você pode repetir até que página que vai porque eu cheguei depois, por favor? 30 até 40. Ok, obrigada. Nada. Aí, turma, o que eu vou cobrar de vocês em relação a essa parte da igreja? Eu vou cobrar de vocês por que a Igreja Católica tava com tanta vontade, estava dando tanto apoio para Portugal e para a Espanha. Eu vou cobrar de vocês por que a igreja fez isso. Bom, a resposta, alguém quer dar a resposta ou eu posso falar? Pode falar. Então, a Igreja Católica estava dando tanta ênfase assim, para Portugal e Espanha, porque na Europa a Igreja Católica já estava perdendo muitos fiéis. Então, a ideia da Igreja Católica é que, com Portugal e Espanha descobrindo um novo território, a Igreja podia vir junta e catequizar, trazer a religião católica para essa população local. E foi o que aconteceu. Acabou que a Igreja Católica não conseguiu somente fiéis, né? Conseguiram muitos fiéis, mas também a Igreja Católica voltou a enriquecer. Por quê? Porque aqui no Brasil não foi só atrás do rebanho que a Igreja Católica veio. Eles também vieram atrás das riquezas que Portugal e Espanha estavam conseguindo extrair. Outra coisa importante nessa parte da Igreja Católica é que a Igreja Católica ficou tão feliz de Portugal e a Espanha logo depois descobrirem essas novas terras, que para não haver uma guerra entre Portugal e Espanha e atrapalhar todo o plano da Igreja Católica, acabou que o líder da Igreja Católica, né, o Papa da época, ele acabou criando um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que acabou fazendo aquela divisão do território para que não houvesse essa disputa. Fica só a dica aí que, inicialmente, a Igreja Católica impôs um Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ia se dar mal, né? Porque ia ficar ali com a divisão a partir de Cabo Verde,
E aí, de Cabo Verde para leste seria de Portugal, ou seja, Portugal ficaria só com o Oceano Atlântico e os territórios africanos, né, que ele descobrisse, e a Espanha ficaria com toda a América, até então. Só que nem Portugal não aceitou. Portugal impôs essa nova divisão, que nós sabemos qual é, e aí o Tratado de Tordesilhas ficou conhecido com essa divisão que nós temos hoje, que nós estudamos, né? E aí, logo depois, eu não vou cobrar isso, né? Mas aí Portugal, com os bandeirantes e tudo mais, eles começaram a aumentar esse espaço, esse território ocupado aqui dentro da colônia brasileira, mas não é o caso da gente estudar isso agora. É importante vocês lembrarem somente dessa intromissão da Igreja Católica. Tudo bem? Aham. Outra coisa importante disso da Igreja Católica, a Inglaterra, a França, a Bélgica, todos os países europeus, eles não, Professor, desculpa pelo atraso. sem problema, bom dia, eles não aceitaram essa imposição da Igreja Católica, principalmente a Inglaterra, porque a maioria da população já estava se tornando protestante, e aí, por não aceitar essa imposição da Igreja Católica mesmo, que eles vieram em busca de novas terras. Tanto é verdade que a Igreja, para beneficiar Portugal e Espanha, porque eram dois países 100%, considerados 100% católicos, né? A Igreja criou essa doutrina do mar clausum, né? Lembra o que é o mar clausum? Não? Não. Que significa mar fechado, tá? Hum. Por que estava fechado? Porque só para a Igreja Católica, só Portugal e a Espanha poderiam acessar esses territórios. Enquanto que os ingleses, os franceses, os holandeses, os belgas em geral, eles defendiam o mar libero. O que é o mar libero? Na verdade, era o mar livre para todos, para as suas expansões em geral. Ok? Ok. Então, esse tópico da Igreja Católica é importantíssimo, tá? Tá. Beleza. Próximo tópico. Então, vamos lá. Vou passar aqui a página, só para vocês poderem ir acompanhando. Aqui nessa próxima página, eu vou falar para vocês por que os ingleses começaram a... eu vou falar... Por que eles não se interessaram, tá? Isso vocês já sabem. Mas aí, só anota aí como tópico, por favor. Escrevam assim. Motivos dos ingleses e franceses não se interessarem pelas colônias na América do Norte, tá? Desculpa, esqueci disso. Na América do Norte. Foi? Então, como eu tinha falado lá no primeiro tópico da aula de hoje, os ingleses e os franceses, por que os franceses eu falo na América do Norte? Porque os franceses também tiveram colônia na América Central e na América do Sul. Na América Central no Haiti e na América do Sul aqui na Guiana Francesa. Então, por que lá na América do Norte os franceses e principalmente os ingleses não gostaram, não se interessaram? Foi justamente pelo que o Eric tinha dito no início da aula. Por quê? De princípio, eles não acharam nada financeiramente viável. Então, eles não acharam ouro, não acharam prata, acharam o clima um pouco frio, o solo não muito bom para a produção agrícola. Então, e outra coisa, além da não aceitação dos nativos locais, né, para essa chegada deles. Então, isso acabou espantando um pouco os ingleses e os franceses no início. Tanto é que eu expliquei no primeiro tópico que a Inglaterra só voltou a fazer essa tentativa depois já com as companhias de comércio.
tá bom? Então, isso é importante. Continuando. Outra coisa. Depois que os ingleses, depois dessa ação de ocupação das companhias de comércio, se criou a colônia, né? Só que os ingleses, nesse período de guerra com os franceses, eles acabaram tendo um gasto muito grande. E aí houve o aumento dos impostos dos ingleses sobre a colônia. E isso causou uma revolta gigantesca. Tanto é verdade que eu expliquei para vocês que o principal exemplo dessa revolta foi a festa do chá de Boston, onde os ingleses cobravam um determinado preço pelo chá, e aí durante esse período que eles estavam cobrando mais impostos para poder recuperar financeiramente, eles cobraram um alto valor sobre esse chá que era tomado na colônia. O que os nativos, e juntamente com os colonos lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles criaram uma revolta. Eles se vestiram de índios, lembram disso? Se vestiram de índios e foram e viraram o barco. Jogaram esses chás que estavam vindo da Inglaterra, eles jogaram tudo ao mar. E aí, logicamente, que o chá se dissolveu e os ingleses não conseguiram vender chá nenhum e nenhum imposto foi cobrado. Tudo bem até aí? Aham. Então, isso que eu acabei de falar com vocês, vocês podem anotar como o princípio da revolução, o princípio da independência dos Estados Unidos. Anotem assim, por favor. Tá. Foi? Foi. Beleza. Então, nesse tópico que eu acabei de explicar, é só para vocês lembrarem como que se iniciou, o motivo desse início do processo de emancipação. Na verdade, os ingleses, por estarem em guerra com a França, tiveram um alto custo, né, na Guerra dos 7 Anos, e eles acabaram querendo que a colônia aqui na América pagasse as suas despesas, fizesse com que eles voltassem a recuperar sua economia. Só que os colonos não aceitaram essa imposição do aumento dos impostos e aí fizeram tudo isso que vocês já sabem. Essa questão do chá é um dos exemplos, mas o principal foi a Guerra de Independência. Bom, vamos para o último tópico para a prova, para eu poder liberar vocês e vocês estudarem. Nesse último tópico, eu quero que vocês anotem assim, ó. Processo de independência do Haiti. Eu vou explicar de novo e aí eu libero vocês. Tá bom? Bom, o que eu vou cobrar sobre esse processo de independência do Haiti, que foi o que eu expliquei ontem? Eu vou perguntar para vocês como que foi essa independência do Haiti, liderada por quem, e por que o Haiti, mesmo sendo um país liberto, por que ele não se desenvolveu? Tá certo? É isso que eu vou cobrar de vocês amanhã, na Ok. semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Então, só para Não. lembrar, o Haiti, ele foi um país, ele foi uma colônia onde poucas pessoas, poucos representantes da França estavam lá no território e esses poucos exploravam muita mão de obra escrava africana. Os escravos se revoltaram, tiveram alguns líderes, né? Um deles foi o Toussaint e eles conseguiram essa independência, eles conseguiram vencer os franceses. Só que eles só foram reconhecidos como independentes pela França quando eles pagaram um valor altíssimo pelo seu reconhecimento.
Só que o que, que as outras potências fizeram? E as outras colônias também fizeram. Pararam de comercializar com o Haiti, pensando que se o Haiti se desenvolvesse, essa ideia de liberdade dos escravos iria se espalhar por toda a América. E esses escravocratas não queriam isso. Ok? Ok. Então, turma, Ok. bons estudos. Na segunda-feira nos veremos com geografia, mas caso surja alguma dúvida, eu vou estar aqui para tirar. Tá bom? Tá bom. Bons Tá bom. estudos aí, fiquem com Deus. Tchau. 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 Estudem, hein? Aham. Ah, deixa eu só dar um recado para vocês, que eu esqueci. Ontem saiu uma... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Ontem saiu um vídeo do Witzel falando sobre a possível volta, né, a partir de setembro. Então, pode ser que essa avaliação seja a última avaliação que vocês façam em casa. Então, tentem garantir a nota, porque caso a gente volte para a escola, vocês sabem que a cobrança é maior, vocês sabem que eu vou estar em cima ali para poder ver se vocês estão fazendo direitinho, na hora da prova não vai ter pesquisa, não vai ter nada disso. Então, garantam a nota de vocês de uma vez aí, tá bom? Aham. Então tá, tchau.